Bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Amém. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós chegamos agora no capítulo 5, versículo 13. Gálatas. Capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém, a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar, rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome e somos gratos pela Tua palavra que nós lemos nesse momento. Agora pedimos que o Teu Espírito, que a inspirou, nos conduza na correta compreensão da Tua palavra, mas também na aplicação. Não nos deixe sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua palavra. Não nos deixe, Senhor Deus, sermos condenados como aqueles que escutam e não praticam. Nos ajuda, nos dá corações abertos, desejosos de ouvir e colocar em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos é um mundo marcado pela falta de amor. Quando nós abrimos os jornais ou acessamos a internet, os sites de notícias, constantemente nós vamos encontrar nas mais diversas notícias conflitos. E é próprio da natureza humana essa falta de amor, o ódio. E esse ódio é como uma espiral profunda que se manifesta, sobretudo, nas relações interpessoais. Nós vivemos em um mundo marcado pelo ódio. Nós vivemos em um mundo marcado pela falta de amor. Mas aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ensina que, para um cristão, o amor é uma marca inevitável. Não apenas Paulo, mas toda a mensagem do Evangelho é que um cristão que não ama, ele não é um verdadeiro cristão. É por isso que essa é uma marca inevitável na vida de um cristão. Mas o que significa amar? Essa é uma pergunta também que nós temos que refletir, considerando que o mundo tem uma compreensão profundamente equivocada do que é amor. É exatamente a respeito disso aqui que o apóstolo Paulo trata nesses versículos. O que é o amor? E por que nós devemos amar? Quais são os efeitos do amor na nossa vida e também na vida de uma igreja? Vamos nos lembrar rapidamente do contexto onde estão inseridas essas palavras. Nós estamos expondo a carta aos Gálatas há um bom tempo, então eu não vou repetir todos os dados contextuais. Mas apenas lembrando aquilo que nós falamos domingo passado, capítulos 5 e 6 são capítulos onde o apóstolo Paulo vai fazer uma exortação de forma mais apropriada, mais aprofundada para aqueles irmãos da Galácia. Nós vimos que ao longo dessa epístola, Paulo defende a sua autoridade apostólica, mas também defende o verdadeiro evangelho como sendo o evangelho da graça. Essa é a essência do evangelho.
Paulo está combatendo, refutando uma teologia judaizante de tendência legalista que ensinava, eles eram judeus que haviam de alguma forma aderido ao cristianismo, que estavam ensinando aos crentes gentios lá na Galácia, que se você se tornasse um cristão, isso não era suficiente para você realmente ser filho de Deus. Você precisava então guardar toda aquela lei cerimonial, a circuncisão, as festas judaicas. Então, esse era basicamente o ensino daqueles homens. E o apóstolo Paulo está, de alguma forma, dizendo que se você precisa fazer alguma coisa para receber a salvação, então essa salvação não é pela graça, não é pela fé, é por méritos. Então, Paulo percebe que no ensino daqueles judaizantes estava um ataque à própria essência do Evangelho. A salvação é tão somente pela graça, a justificação é tão somente pela fé em Cristo, não pelos nossos méritos. Então, Paulo vai refutar. E aqui no capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 10, é onde nós temos um momento onde Paulo vai continuar a sua exortação. Ele já havia, no coração da carta, feito uma refutação muito pesada aos judaizantes e àqueles da Galácia que pensavam dessa forma. Mas aqui no versículo 13, em diante, até o capítulo 6, é o coração da exortação. Paulo já faz algumas exortações ao longo da carta, mas aqui é onde ele usa toda a sua energia para exortar, para corrigir. E nesses versos, Paulo tinha o objetivo de antecipar uma objeção e corrigir um problema. Grave bem, o objetivo de Paulo aqui era antecipar uma objeção e corrigir um problema. E que objeção é que Paulo quer antecipar aqui? Ora, Paulo está ensinando que a salvação é tão somente pela fé, que nós somos justificados tão somente pelos méritos de Cristo. Não é nada que nós façamos, que nós então, em troca, vamos receber a salvação. Não, Paulo já havia deixado isso bem claro. Mas qual é a preocupação de Paulo? É que eles começassem a pensar, bom, então se eu sou salvo pela fé, tão somente pela fé, se eu sou justificado tão somente pela graça, então isso significa que eu posso viver como eu quero? Será que eu não tenho nenhum padrão moral que estabeleça o que é certo e errado? Esse seria o pensamento dos Gálatas. E esse é o pensamento de muitas pessoas. Quando nós falamos da salvação pela fé em Cristo, da justificação tão somente pela fé e não pelas obras, então muitas pessoas pensam, bom, então isso significa que ser cristão é ser salvo em Jesus e nós vivemos como nós queremos? Paulo diz, de forma alguma. O cristão ainda tem diante de si a lei moral, ainda que aquelas leis cerimoniais e a própria lei judicial que fazia de Israel uma teocracia não se aplique mais à igreja do Novo Testamento, mas a lei moral, conforme resumida lá nos 10 mandamentos, essa lei ela permanece para sempre. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está antecipando aquilo que alguém poderia de forma errada pensar e que muita gente muitas vezes pensa hoje. Mas ele também queria corrigir um problema. E que problema era esse? É que aqueles falsos mestres dentro da igreja, ensinando aquela doutrina falsa, aquele falso evangelho, o ensino deles estava provocando muita dissensão entre aquelas igrejas. Muita gente tinha se levantado, então com certeza estava havendo muitos debates entre eles, alguns rejeitando aquele ensinamento e outros, obviamente, defendendo. Então, Paulo percebe que a igreja está vivendo também um grande conflito, e esses conflitos, essas brigas internas, também apontavam para a falta de amor. Então, o objetivo dele era antecipar um problema e também antecipar, aliás, uma objeção e corrigir um problema. Então, aqui Paulo agora vai voltar-se especificamente sobre o que significa ser livre em Cristo. Paulo havia feito uma defesa maravilhosa. A nossa liberdade em Cristo é tão somente pela fé. Nós somos salvos por Ele. Inclusive dos aspectos cerimoniais da lei, que eram apenas sombra, como ele explica, apontavam para Jesus. Mas o que significa ser livre? Significa não ter nenhuma lei, viver como nós queremos? Paulo diz não. Veja o versículo 13, ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, qual é o tema, qual é a tese, qual é o argumento principal do apóstolo Paulo aqui,
dos versos 13 a 15. Se nós tivéssemos que resumir em uma frase o tema daquilo que Paulo está tratando aqui, talvez um bom tema fosse a liberdade em Cristo e a lei moral como antídoto ao pecado. A liberdade em Cristo e a lei moral como antídoto ao pecado. Nós somos livres em Cristo, mas a lei moral é o antídoto de Deus para que nós não pequemos, para que nós aprendamos a amar. E há pelo menos 3 ideias aqui. No versículo 13, nós vemos a verdadeira liberdade. Paulo vai explicar o que significa ser livre em Jesus. Em segundo lugar, no versículo 14, Paulo vai mostrar que o amor é o cumprimento da lei moral, que toda lei se resume exatamente como Jesus já havia ensinado, que tudo se resume em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é o cumprimento da lei moral. Em quinto lugar, Paulo faz uma advertência contra a dissensão que estava havendo ali entre eles. Paulo vai fazer uma advertência. Então, deixe-me repetir para aqueles que quiserem notar. A liberdade em Cristo e a lei moral como antídoto ao pecado. A verdadeira liberdade, versículo 13. O amor como cumprimento da lei moral, versículo 14. E uma advertência à dissensão, versículo 15. Vamos analisar o versículo 13. Observe que Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. O evangelho de Jesus é o evangelho da liberdade. Paulo já havia argumentado, nós vimos ao longo dessa epístola, o que significa ser livre. Bom, Paulo vai ensinar que a liberdade tem a ver em conhecer a Jesus Cristo. Muitos judeus, eles achavam que eles eram livres, mas eles, na verdade, eram escravos. E obviamente, eles estavam escravizados nesse jugo dessa falsa religiosidade. Paulo, então, vai mostrar que a essência do evangelho é a liberdade. E o próprio Jesus vai dizer: eu vim para que sejam livres, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a essência do evangelho. Jesus veio libertar pecadores. E através de Jesus nós recebemos graciosamente uma salvação pela fé. Nós somos salvos tão somente pela graça de Deus. Essa é a essência do evangelho. Nós somos livres do pecado. Nós somos declarados justos diante de Deus. Jesus obedeceu à lei em nosso lugar. Ele recebe toda a penalidade dos pecados que nós quebramos e ainda vamos quebrar lá na cruz do Calvário. E Deus então imputa sobre nós a justiça dele. Quando nós cremos graciosamente, Deus, como um juiz, nos declara justos. Essa é a essência do evangelho. A doutrina da justificação pela fé que nós já pregamos e falamos tanto aqui. Lutero dizia que essa doutrina é aquela através do qual uma igreja fica em pé ou cai. E é verdade. Esse é o coração. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Mas o que significa isso na prática? Significa viver como nós queremos? Paulo diz assim: não, veja, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E o que é a carne? Paulo está falando, a carne, esse termo que Paulo usa, obviamente não está falando no sentido físico, mas no sentido metafórico. A carne era usada para se referir aos nossos desejos pecaminosos, os nossos afetos que foram dominados pelo que nós herdamos enquanto pecadores. Nós somos pecadores. E pecadores, eles são egoístas e só amam a si mesmos. É isso que o pecado nos tornou. Foi exatamente essa a tentação de Satanás no jardim do Éden. Ser como Deus. E realmente o ser humano imagina-se como Deus, como sendo o primeiro, como sendo o maior, como tendo a primazia em todas as coisas. Mas a carne também significa aqui a ideia de dar vazão ao pecado, de fazer as coisas que desagradam a Deus, de não amar a Deus, de não servir a Deus. E Paulo então vai dizer: irmãos, a liberdade em Cristo não significa que vocês podem viver como vocês quiserem. Ser crente não significa que nós agora podemos escolher a forma como nós vamos viver, independentemente daquilo que agrada ou não a Cristo. Jesus não é apenas um Salvador, Jesus é um Senhor. E se Ele não é Senhor, Ele não é o Salvador verdadeiramente da nossa vida.
Então, Paulo diz assim, a liberdade em Cristo não significa viver como nós queremos. Não significa dar vazão, uma ocasião à carne, de pensarmos o que queremos, fazemos o que nós queremos, vamos vivendo a nossa vida como se Deus nem existisse. Isso não é evangelho. Isso não é servir a Cristo. Antes, veja o versículo 13, antes sede, vou traduzir literalmente o texto grego, antes sedes escravos uns dos outros pelo amor. Parece um contrassenso o que Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo, vocês foram libertos em Cristo e agora vocês não podem seguir a carne, o coração pecador, mas na verdade vocês não são, vocês foram livres, mas vocês são escravos de outra coisa. Então o crente verdadeiro, ele é livre e ele é escravo. A palavra servos aqui, literalmente, que Paulo usa, é a palavra doulos. O nosso tradutor, obviamente, prefere essa palavra servos, mas essa não é a ideia do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que nós fomos libertos em Cristo, mas nós somos escravos agora. Escravos de quê? É que Jesus nos comprou para que nós não possamos viver mais para nós mesmos. Nós agora pertencemos a Cristo. E o que é que Cristo é? O que Deus é? Deus é cheio de amor. Então agora, nós que servimos ao Senhor Jesus, devemos aprender a amar como Ele nos amou. E em relação aos nossos irmãos, em relação à igreja, nós somos escravos uns dos outros pelo amor. Eu não sou livre para tratar o meu irmão como eu quero. Um cônjuge cristão não é livre para tratar o seu esposo, a sua esposa como quer. Um pai não é livre para tratar o seu filho como quer, e nem um filho para tratar o filho como quer. Não, por quê? Porque nós somos escravos do amor. O Senhor Jesus nos chamou e nos oferece um único caminho possível como crentes: amar. E nós agora devemos nos submeter ao nosso Rei como servos, escravos fiéis, que são chamados a amar. Isso é o Evangelho. Liberdade é, na verdade, escravidão no amor. Que coisa profunda Paulo está ensinando aqui. Liberdade manifesta-se em amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo. E por que nós somos escravos uns dos outros em amor? Bom, uma das razões é porque nós somos salvos em amor. É isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Então aqui nós aprendemos algumas coisas importantes, e nós aprendemos isso ontem, foi muito bom aqueles que estiveram aqui, aprenderam um pouco sobre o amor segundo a Bíblia. Uma pena que alguns casais não estivessem aqui, o ideal era que todos os casais da igreja estivessem aqui. E nós aprendemos exatamente isso, o amor não é um sentimento na Bíblia. Amor não tem a ver com um sentimento romântico. Amor não é um acontecimento como em Hollywood, nos filmes, de repente um estalo que acontece na nossa vida. Não. Amor é uma obediência, é uma escolha que nós fazemos, obedecer a Deus, e é o que vai se desenvolvendo em nossa vida, onde nós escolhemos amar sem esperar nada em troca. Isso é amor. Esse é o amor, segundo a Bíblia. Então, por que nós somos escravos do amor? Porque nós fomos salvos em amor. E Deus nos amou quando não havia nada em nós para nos amar, para que nós fôssemos amados. Nada. O que existia de bom em mim e você, para que Deus olhasse para mim e para você? Para que o Espírito Santo um dia chamasse você, para que o Espírito Santo um dia salvasse você. O que existia de bom em nós? Para Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário. Paulo diz, Deus provou o seu amor. E o amor, ele só é provado quando ele se manifesta para com aqueles que não merecem o amor. Esse é o amor verdadeiro. Mas nós também fomos chamados para viver em amor. Observe que 1 João, capítulo 4, versículo 20,
a palavra de Deus vai dizer exatamente isso também. 1 João, capítulo 4, versículo 20, a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, o ensino bíblico é muito claro. Você não pode dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. Esse amor não faz sentido. Por quê? Porque Deus nos salvou em amor e porque a presença de Deus em nossa vida é amor. Então, se você não ama, é porque você não conhece a Deus. E é isso que Paulo está querendo dizer, irmãos, vocês são escravos uns dos outros no amor. Mas, além disso, no versículo 14, observe que Paulo, então, vai explicar o que é o amor. O que é o amor? Ele diz assim, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está relembrando aqui o resumo da lei. E onde é que Paulo aprendeu isso? Ora, o próprio Senhor Jesus, nós lemos isso em Mateus 22, 34 a 40, onde o próprio Senhor Jesus vai resumir os 10 mandamentos, mostrando que os primeiros 4 têm a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e os outros 6 com amar ao próximo como a si mesmo. Isso é aquilo que nós chamamos a lei moral de Deus. E isso é importante por quê? Porque nessa carta aos Gálatas, Paulo rebate muito a obediência à lei. E muitos cristãos hoje têm uma ideia completamente equivocada sobre o papel da lei na vida do cristão. Muitas igrejas têm uma ideia equivocada. E é muito comum você ouvir, de forma equivocada, essa mente dispensacionalista que diz, no Antigo Testamento era lei, agora a gente está na graça. Isso não faz o menor sentido. Na antiga aliança, a salvação era pela graça e existia a lei, e no Novo Testamento a salvação continua sendo pela graça, mas também tem a lei. Mas que lei? E esse é o ponto importante. Paulo vai argumentar que a lei cerimonial, que tinha a ver com circuncisão, que hoje, obviamente, nós temos o batismo, que a Páscoa, que aquelas festas, tudo isso era sombra, todas essas coisas apontavam para realidades que Jesus cumpre na nova aliança. Então, elas foram terminadas em Jesus. Na nova aliança, nós temos apenas 2 sacramentos, 2 marcas pactuais, que é o batismo e a ceia do Senhor. Mas isso não significa que toda a lei, ela foi invalidada, muito pelo contrário, a lei moral permanece. E é por isso que João vai dizer que pecar é transgredir a lei. Se não existisse uma lei, não existiria pecado. E que lei é essa que nós temos na nova aliança? A lei moral, que está resumida nos 10 mandamentos, mas que nós encontramos também a lei moral em cada ordenança da nova aliança. Essa é a lei moral. E é isso que Paulo está dizendo. E qual é o objetivo da lei? Porque Deus dá a lei ao seu povo. Porque Deus nos dá os 10 mandamentos. Paulo vai explicar. A lei tem um único objetivo: ensinar um pecador a amar. Esse é o objetivo. E é por isso que eu gosto, lá no nosso catecismo de Westminster, na pergunta 93, diz o seguinte: o que é a lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus. Deus, então, expressa a sua vontade, feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. Então, a lei moral é a declaração da vontade de Deus. Deus vai dizer o que é certo e o que é errado. Não somos nós que determinamos o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo e o que é errado. Eu sei que essa é a mensagem que nós ouvimos na sociedade hoje. É a mensagem que vocês jovens estão ouvindo nas faculdades. Não existem mais absolutos. E essa quebra de absolutos, na verdade, é a própria ruína da sociedade. É por isso que nós estamos indo à bancarrota como sociedade. Porque estamos esquecendo dessa verdade maravilhosa. A lei moral é a declaração da vontade de Deus. Então, essa é a lei moral.
Então, por que Paulo então diz que toda lei se cumpre em um só mandamento? E por que Paulo diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Por que Paulo não diz amarás a Deus sobre todas as coisas? Por que Paulo não repete o que Jesus disse? Alguém já se perguntou por isso? Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes e não tenha compreendido isso. Por que Paulo só fala de amar o próximo aqui? Ele não fala de amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a lei se cumpre em um só preceito. Bom, há duas possíveis explicações. Talvez Paulo esteja fazendo uma aplicação mais específica aqui, considerando que o problema dos Gálatas, esses conflitos que eles estão vivendo, tinham a ver exatamente com amor. Então, Paulo, na sua mente, ele se interessa especificamente no aspecto dos 10 mandamentos que tem a ver com o amor ao próximo. Essa é uma razão. Na mente do apóstolo Paulo, ele então faz essa aplicação e diz, olha, se vocês não estão vivendo em amor, vocês têm que lembrar que o alvo da lei é exatamente ensinar o amor ao próximo. Essa é uma razão. Mas uma outra razão, mais abrangente, que talvez essa também seja a razão para o apóstolo Paulo estar falando assim. E qual seria essa razão? É que quando nós amamos a Deus, esse amor nos ensina a amar o próximo. São duas coisas que estão profundamente associadas. Então, na mente de Paulo, não seria necessário repetir, você tem que amar a Deus e amar ao próximo. O apóstolo Paulo diz assim, quando você ama o próximo, a expressão de amar o próximo é porque você já ama a Deus, porque Deus ama, porque Deus é amor e porque Deus ordena amar. Então, se eu amo o próximo, é porque eu já compreendi que eu já estou amando a Deus. E Agostinho, um famoso teólogo cristão, ele tem uma frase interessante. Ele diz o seguinte, nós amamos a Deus pelo que Ele é. E é verdade. Deus é amor, então você ama a Deus pelo que Ele é. Mas nós amamos ao próximo por amor a Deus. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós sempre queremos encontrar uma razão. Por que eu vou amar essa pessoa? Qual a razão que eu tenho de amar essa pessoa? Que eu não quero amar. Agostinho diz assim, porque você ama a Deus. E porque Deus ordena você amar. É por isso que você tem que amar o próximo. Porque essa é uma ordem. E você ama tanto a Deus, que você está disposto a fazer qualquer coisa para obedecê-lo. É por isso. É por isso que o amor é a marca do cristão. Na Nova Aliança, há uma gloriosa promessa em Jeremias 31, 33, onde Deus diz que o Espírito iria gravar no coração do seu povo a sua lei. E isso é muito importante, porque na Nova Aliança nós temos muito menos leis do que na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança existiam muitas leis, cerimoniais, judiciais, de tribunais. Quando você lê os livros de Levítico, Números, Deuteronômio, você vai encontrar inúmeras leis. E quando nós chegamos na Nova Aliança, nós achamos que, bom, nós temos a lei moral, então é como se nós estivéssemos assim, mais tranquilos em relação à quantidade. Muito pelo contrário. Agora o próprio Espírito vai falar ao nosso coração e vai nos ensinar a amar e vai nos mostrar a importância desse amor. Uma das obras gloriosas do Espírito seria exatamente isso, produzir esse fruto, e é por isso que Paulo vai falar mais à frente em Gálatas, que o fruto do Espírito é exatamente o amor. Veja no capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor. Então o Espírito salva um pecador e faz com que essa lei esteja gravada no coração dele. E o que é que o Espírito Santo grava no coração de um pecador regenerado? Você precisa amar. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Essa era uma obra gloriosa da Nova Aliança. Deus nos dá o próprio Espírito para nos ensinar a amar a Deus, a amar a lei e a amar o próximo. Esse é um fruto. E por que é tão difícil amar? Não é? Por que nós temos tanta dificuldade? Porque a obediência a Deus nunca é um caminho fácil para pecadores. Porque corações de pecadores só amam a si mesmos. Nós nos amamos
Nós sempre achamos que estamos certos. Nós sempre achamos que o problema é o outro. Nós somos perfeccionistas demais para vermos que alguém além de nós tem falhas, não é? Esse é o nosso problema. E a lei de Deus, o amor de Deus nos chama para que nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que compreendamos a profundidade do amor de Deus e então redirecionemos esse amor para outras pessoas. É isso que Paulo diz. Paulo diz assim, toda lei se cumpre em um preceito. Então o que é amor? É obedecer a lei e os 10 mandamentos. Eu quero amar a Deus, o que é que eu faço? Bom, olha os 4 primeiros mandamentos. Você ama a Deus sobre todas as coisas, você adora Ele da forma que você quer, você não usa o nome dEle em vão, você guarda o dia da adoração, o dia do Senhor, para estar ali adorando o nome dEle. Bom, se você faz isso, você ama a Deus. O que é amar o próximo? Você ama o seu pai, a sua mãe, você não rouba, você é fiel aos relacionamentos, você não adultera, você é cuidadoso com as suas palavras em não dizer falso testemunho, você não vive cobiçando coisas alheias. Bom, então você está aprendendo o que significa amar o próximo. Lei e amor, amor e obediência não são duas coisas contrárias nas Escrituras. Essas coisas estão profundamente conectadas. Quando eu amo a Deus, eu obedeço. E quando eu obedeço a Deus, eu estou amando. E é isso que Paulo diz, a lei se resume nisso. Esse é o propósito da lei, ensinar a mim e a você, pecadores, a amar. É por isso que Tiago, então, vai chamar, abra sua Bíblia aí no capítulo 2. Aliás, no capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Tiago também diz, mas aquele que considera, Tiago 1, 25, atentamente na lei perfeita, lei de quê? Lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei é a lei da liberdade. Nós nos libertamos de nós mesmos. Nós somos chamados a fazer coisas que nós acharíamos que seria impossível. É impossível não responder na mesma moeda. Mas a lei nos torna livres. Então, ser livre, e esse conceito bíblico é maravilhoso, ser livre não é fazer o que eu quero. Ser livre é obedecer à lei de Deus. Eu fui livre em Jesus, então se eu quero continuar livre, eu não posso mais seguir o meu coração pecador. Eu sigo a lei de Deus. A lei me garante que eu continuo livre. Quando eu peco, quando eu não quero obedecer a Deus, quando eu não quero amar os meus irmãos, aí significa que o velho homem está falando no meu coração. O velho homem com seus hábitos escravizadores. E é por isso que Tiago, ainda no capítulo 2, no versículo 8, eu gosto muito dessa expressão, quando ele diz assim, se vós, contudo, observais a lei real, segundo a Escritura. A lei real, o que é essa lei real? É a lei que vem do Rei Jesus. Essa é a lei real. Essa é a lei real. Amarás o teu próximo a ti mesmo, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, por conta aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade. Nós fomos livres. E agora precisamos viver como um povo livre. Se você quer ser livre, ame. Esse é o ensinamento bíblico. E no versículo 15, voltando lá para Gálatas, Paulo, então, agora vai aplicar de forma mais incisiva esse conceito aos Gálatas. Veja o que ele diz, então, agora em Gálatas 5,15. Ele conclui o argumento dizendo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Essa palavra morder também tem o significado de picar na língua grega. E aqui Paulo está usando uma metáfora terrível, não é? Paulo está dizendo, vocês não podem ser como animais. Não sejam selvagens.
Se vocês dentro da igreja estiverem se picando um ao outro como cobra, ou devorando um ao outro como cachorros, animais, brigando, discutindo, vocês, na verdade, estão sendo mutuamente destruídos. Por quê? Por que nós estamos sendo destruídos? Porque nós estamos agindo como escravos sem amor. Quando nós agimos sem amor, o fim será sempre a destruição. O que é que leva uma igreja à ruína? Pode observar. O que leva uma igreja à ruína? Os conflitos, que levam às dissensões, que levam os homens a agirem como animais, que levam as pessoas a entristecerem, saírem da igreja, que leva à falta de amor. Paulo diz assim, se não existir amor no coração de vocês, vocês serão mutuamente destruídos. Não é só que a pessoa que você não ama vai ser destruída, você também vai ser destruído. A raiz de amargura também nos destrói. A falta de amor nos destrói. É por isso que nós temos que pensar nessa advertência. O que aconteceria, você já parou para pensar, se todas as pessoas ouvissem os nossos pensamentos? Seria meio assustador, não é? Eu lembro que existia um filme antigo de Hollywood que acontecia exatamente isso. Um ator começava a ouvir o que as pessoas estavam pensando. Tu já imaginou? Aquela pessoa que passa na igreja e você diz, essa aí só quer ser. Outro, metido. Trocou de carro, não fala mais com ninguém. Quantos pensamentos, irmãos. Quantas coisas há no nosso coração. Deus sabe cada um deles, não é? Cada juízo equivocado que nós fazemos, às vezes, e nós fazemos cada juízo equivocado em relação às pessoas, não é? Nós pensamos coisas e depois, meu Deus, como é que eu pude pensar isso? Não é nada daquilo. Temos as nossas impressões, os nossos julgamentos precipitados. E quando nós então fazemos esses julgamentos precipitados, ou até temos um conflito com alguém, nós simplesmente decidimos tirar essa pessoa da nossa vida. Ao invés de escolhermos o caminho mais difícil, mas o único possível para um cristão. E que caminho é esse? Amar. Amor é obediência, é escolha, é aprendizagem. É por isso que na igreja não existem pessoas perfeitas. Mas não há nenhuma escola melhor para o amor do que na igreja. Porque nós somos chamados a não julgarmos precipitadamente, a nos aproximarmos das pessoas, a amar pessoas que muitas vezes nos tratam de uma forma errada e que nós precisamos ser pacientes, longânimos. Nós somos desafiados o tempo todo a amar. Nós somos desafiados o dia inteiro. E é por isso que eu quero fazer algumas aplicações rápidas aqui para nós, muito importantes nessa manhã. E a primeira delas é que nós devemos buscar a verdadeira liberdade, a lei da liberdade. Nós não podemos viver como os ímpios escravos. O mundo não tem amor, ok, mas lá é o mundo, são pessoas que não conhecem a Cristo. Não é o nosso caso. Porque a essência do ato de Jesus por nós é amor. A essência do Evangelho é amor. Deus é amor. Deus tem um atributo cheio de amor, então nós não podemos agora viver como escravos. Devemos viver como livres. Se você foi salvo em Cristo, não siga o seu coração, siga os mandamentos. Viva como livre. Então, quando você acorda de domingo e você está bem, você não tem nenhum problema, mas vem aquela voz no seu coração, para que ir para a igreja hoje? Fique em casa, você vai à noite, por que não? Esse é um hábito escravizador, aí você diz, não, por que eu deixaria de ir adorar a Cristo, domingo, dia do Senhor? Eu estou morto, estou doente, estou aleijado? Então, se eu estiver quase morrendo para ir da igreja.
E você levanta, dá um pulo e voa. Por quê? Porque eu sou livre. Antes eu era escravo, eu nem tinha nenhum prazer nas coisas do Senhor, mas agora eu sou livre. E livres fazem sempre a melhor escolha, que é a escolha da obediência. Eu vou adorar a Cristo. É isso que nós fazemos, irmãos. São essas escolhas diárias, constantes, que nós vamos fazendo em nossa vida. E a escolha: não viva mais como escravo. Você agora é um servo do Senhor, você segue a lei do amor. Você observa os 10 mandamentos, você estuda os 10 mandamentos. E é por isso que nós temos que ter vários cuidados em nossa vida. Primeiro, nós devemos dizer não ao libertinismo. O que é isso? Agora eu sou crente, eu posso viver como eu quiser, vou onde eu quiser ir, vou para a igreja, eu faço o que eu quero. Isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Temos que ter cuidado com o antinomianismo. Agora, na Nova Aliança, não tem lei nenhuma. Somos salvos em Jesus, pela graça, e agora? Não, agora cada um vai para a igreja e faz o que quer. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Temos que ter cuidado com o legalismo, que é o quê? É quando as pessoas trazem leis que não estão na Bíblia. Para você crente, agora você tem que vestir uma saia até aqui, você tem que usar um padrão de cabelo. Isso não tem nada na Bíblia. Isso é legalismo, são coisas criadas pela mentalidade dos homens. Mas temos que ter cuidado com o moralismo sem graça. É quando nós achamos que a vida cristã é só obediência, obediência, e às vezes nós vamos criando os nossos filhos assim: faça, 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 sem entender que pecadores têm a dificuldade em obedecer, que precisam da graça, que precisam se arrepender, que precisam fazer essa escolha diária e difícil, a escolha de serem livres. Nós nunca podemos esquecer isso. Devemos também nos lembrar que o verdadeiro propósito da lei é o amor. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a lei, que era a nossa maldição, torna-se a nossa amiga. E por que a lei era a nossa maldição? Porque para que alguém seja salvo, ele precisaria obedecer toda a lei perfeitamente. É por isso que Jesus veio nos afastar da maldição da lei. Quando nós lemos os 10 mandamentos, se não fosse por Cristo, nós estaríamos lendo a nossa carta de maldição. Ali é a sua carta de condenação. Você não pode obedecer tudo para ser salvo. Mas agora nós somos salvos em Jesus. E o Espírito coloca em nós um coração cheio de justiça, onde a dispensa desse coração é o amor. E amor significa obedecer a essa lei graciosa. É por isso que os puritanos falavam a graça da lei. Essa lei é uma graça de Deus para nós. Primeiro porque na lei, nos 10 mandamentos, nós vemos a revelação de um Deus que é santo e puro. Nós jamais poderíamos compreender a Deus sem a lei. Lá nós vemos que Deus é um Deus santo, justo e puro, e Ele então estipula ao seu povo como o seu povo deve viver. Não somos nós que escolhemos os nossos caminhos. Isso é gracioso ver a Deus. Mas a lei também vai mostrar a nossa pecaminosidade. Ela é uma obrigação moral, mas nós sabemos que nós nem sempre conseguimos obedecer de forma plena a lei. Nós sabemos disso. E por que nós sabemos? Porque nós quebramos algum mandamento, nós quebramos a lei. Isso é uma graça de Deus. Deus está dizendo: você é pecador, você precisa de Cristo. Não estou dizendo que é bom pecar, mas que a lei tem esse alvo de nos mostrar a nossa incapacidade de obedecê-la. E é por isso que Paulo diz que a lei aponta para Cristo. Essa é uma bênção. A lei vai nos mostrar: você precisa de Cristo, você precisa de um Salvador, você precisa de alguém que obedeceu a lei em seu lugar, você precisa de alguém que pagou já o preço de cada pecado que você cometeu e vai cometer em seu lugar. Alguém que lhe declare inocente, alguém que faça você amar a lei, não como algo em troca, mas em resposta do amor que Ele teve por você na cruz do Calvário. Isso é uma graça. A lei também é uma graça porque ela nos mostra uma regra de vida. A lei é o instrumento do Espírito para que nós nos pareçamos com Cristo. Como é que o Espírito vai nos tornar parecidos com Cristo? Como é que o Espírito faz isso? Nos ensinando a amar a lei de Deus. Porque Jesus foi profundamente obediente ao Pai. É exatamente isso que a lei nos ensina. Amar o Pai sobre todas as coisas. E quando nós fazemos isso, nós nos parecemos com o Senhor Jesus.
A lei nos ensina o melhor tipo de escravidão que pode existir. É a escravidão do amor. É você se libertar de você mesmo, dos seus conceitos errados e equivocados, dos pensamentos mundanos, cheios de desamor e de ódio. É você lutar contra o seu coração pecador e dizer, Senhor, eu sou teu servo. Essa lei é real. E eu, como escravo do rei, eu não tenho nenhuma outra opção a não ser amar. Mas há uma coisa também muito bela a respeito da lei, que é a sua natureza eterna. Quando nós lemos o texto de Coríntios, Paulo diz assim, o amor jamais acaba. Por que o amor não acaba? Porque a lei nunca será abolida. Porque a essência da lei é exatamente o amor. Há um autor chamado Edward Elton. Ele viveu naquele período dos puritanos, ele escreveu um comentário, um catecismo. Obviamente nós temos o catecismo de Westminster, mas ele escreveu um catecismo e tem uma pergunta muito bonita dele, que ele diz assim, como a lei moral é eterna? Por que a lei é eterna? Por quê? Por que a lei nunca acaba? E a resposta dele é a seguinte, assim, ela permanece para sempre neste mundo e no mundo por vir. E no mundo por vir, não na maneira de mandamento, não matarás, não cobiçarás, mas no que diz respeito a ela, que é santidade, amor a Deus e obediência à sua vontade. Qual o alvo da lei? É que sejamos santos, que amemos a Deus e que o obedecemos para sempre. E é isso que vai ser quando o Senhor Jesus voltar. Então, quando o Senhor Jesus voltar, a lei não estará mais gravada. O Espírito começa a gravar essa lei em nosso coração quando Ele nos transforma. Mas quando nós chegarmos na glória, em um corpo glorificado, essa lei estará plenamente imprimida em nosso coração eternamente. Nós seremos santos eternamente. Esse não é o alvo da lei. Não é sermos santos, não é amarmos a Deus, não é obedecermos a Ele, não é seguirmos a Sua vontade. Então é por isso que a lei, ela é eterna. Durante toda a eternidade, nós vamos perfeitamente obedecer à lei. Por isso que o amor jamais acaba, porque a essência da lei é o amor, e o amor dura para sempre. É por isso que a lei é para sempre. Porque o alvo dela é o amor, e o amor jamais acabará. E quanto a você que não é um crente verdadeiro nessa manhã? O que você pode fazer em relação a tudo isso que você ouviu? Há uma pergunta interessante, mais uma vez do Catecismo de Westminster, diz assim, qual a utilidade da lei para os homens não regenerados, para aqueles que não são crentes? Talvez você esteja aqui nessa manhã, ou talvez ouvindo pela internet. Diz, pastor, eu não sou crente. Meu coração é cheio de ódio. Eu não tenho amor por ninguém, a não ser, talvez, por mim mesmo. Porque é possível que o homem perca até o amor por si mesmo. E a resposta, qual a utilidade então da lei para você? A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para despertar suas consciências, a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo. Sabe por que a lei é importante? Porque vai mostrar que você não pode obedecê-la por você. Você está condenado um dia porque você não vai conseguir obedecer, você não vai ter justiça perfeita. Quando você chegar diante de Cristo, diante de Deus, diante do tribunal, você será condenado. É por isso que você precisa de um Salvador, que obedeceu a lei em seu lugar, que pagou o preço do pecado, que você quebrou e vai quebrar. Você precisa de um Salvador por isso. É por isso que a lei é importante para você, porque você diz assim, quando você lê, eu preciso de Cristo, da graça dele. Mas continua dizendo, ou para deixá-los inexcusáveis sob maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho. Ou seja, você não terá desculpa quando você chegar diante de Deus. Você não terá desculpa de não ter amado, porque Deus deu a sua lei. Você ouviu nessa manhã sobre a lei de Deus. Então você nunca poderá dizer, eu não sabia o que fazer para te agradar, ó Deus. Não, você sabia. Você ouviu.
dia 7 de novembro, na Igreja Betel, você ouviu perfeitamente o que Deus requeria de você. Então não haverá desculpas. E o que é que você deve fazer? Volte para Cristo hoje. Volte para esse Salvador glorioso. Se arrependa, creia nele. Você precisa de um Salvador, de um advogado, de um justificador. Reconheça que as suas obras são incapazes de salvar você. Elas não têm mérito nenhum, elas são manchadas pelo pecado. Se você pudesse se auto-salvar, Deus não teria enviado o seu próprio Filho para fazer isso por pecadores. Então, creia nele nessa manhã. E quanto a nós que somos crentes, precisamos da graça de Deus para vivermos o amor. Essa é a característica de uma igreja. Uma igreja que alguém chega, entra e não sente amor, isso significa que isso não é uma igreja. Isso talvez seja um edifício bonito, mas não uma igreja. Que Deus nos ajude a termos coragem de nos arriscarmos sem medo a seguir o caminho do amor. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, louvado seja o teu nome e a tua palavra. E agora pedimos que o teu bondoso Espírito aplique essa palavra em cada coração que ouviu. A tua palavra é clara, objetiva, profunda e eterna. Sabemos que somos pecadores e temos tremendas dificuldades em segui-la. É por isso que pedimos e rogamos que o teu Espírito que habita em nós, que é santo, que a presença dele nos enche e produz em nós esse fruto do amor, da bondade, do ânimo longo, da mansidão, do domínio próprio. Compreendendo que nós não podemos mais agir como queremos, mas agir no amor. Nós não podemos mudar a nós mesmos, mas o teu Espírito pode nos moldar e nos transformar a cada dia. E pedimos que o Senhor esteja fazendo isso, nos ensinando a fazer essa escolha diária e constante, a escolha do amor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.